Vambora! Resolvendo o BO, resolvendo o BO. Que é assim, irmão. Aqui nós grava, resolve BO de banco. Pô, a tal da vida adulta é essa merda. Mas vambora. Bora aqui programa, bora falar de basquete. Falar sobre o segundo dia de Eurobasket, né? Tivemos aí Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo estreando na competição. Ambos jogaram muito, mas um teve um coletivo melhor do que o outro, né? Então, falar sobre isso, falar sobre o Brasil classificado na America Cup. Rapaz, Brasil está classificado, falar sobre a classificação do Brasil. E é isso, né? E é isso. Musiquinha já acabou, a banda já se retirou. Então, vamos começar, né? Vamos começar aqui o programa de hoje, edição de quinta-feira, dia 28 de agosto. Vambora, né? Roda a vinheta e vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a rodada de hoje do Eurobasket, né? Tivemos aí o segundo dia de Eurobasket acontecendo. Alguns joguinhos interessantes, outros nem tanto, né? Novamente tivemos alguns atropelos, igual ontem, né? Ontem, o único jogo bom mesmo que a gente teve em termos de competição e tal foi Finlândia e Suécia, né? Esse realmente foi um jogo bem bom, foi um jogo resolvido ali na reta final, Lauri Markkanen aparecendo muito bem para dar vitória para a Finlândia, mas foi o único, né? O resto foi tudo atropelo, a Sérvia atropelando e tal. Hoje também tivemos alguns atropelos, mas tivemos alguns joguinhos um pouco mais equilibrados. Os dois últimos, né, foram jogos um pouco mais disputados. Mas, enfim, falar aqui sobre cada um dos jogos, começando com o primeiro jogo do dia, que foi Geórgia contra Espanha, né, cara? Geórgia venceu a atual campeã europeia Espanha por 83-69. Grande resultado do time georgiano, né? Dá para considerar uma zebra, apesar de eu enxergar o time da Geórgia como um bom time, e eu já havia falado no começo da semana, ó, esse time da Geórgia não tá de bobeira, tem que respeitar, falei. Mas mesmo eu já achando o time da Geórgia bom, cara, vencer a Espanha do jeito que eles venceram, dá pra colocar assim como um resultado surpreendente. A Geórgia dominou o jogo, essa é a verdade. A Espanha conseguiu ali competir no primeiro tempo, tanto que foi pro intervalo perdendo por só 2 pontos. Mas, mano, a Geórgia foi quem ditou o ritmo do jogo, né? Defensivamente, muito sólido. Time muito sólido, deu pouquíssima brecha para a Espanha. No primeiro tempo mesmo, forçou muito turnover e capitalizou bem em cima dos turnovers. Então, defensivamente, a Geórgia foi muito bem. Nos rebotes, a Geórgia amassou, né? O jogo terminou com a Geórgia pegando 46 rebotes e cedendo só 29 para a Espanha. Tipo, uma diferença brutal. Nos rebotes ofensivos ficou 16-9. Tá ligado? Então, a Geórgia teve esse domínio também nos rebotes. E ofensivamente, a Geórgia foi mais organizada, cara. Bem mais organizada. Né? O trio ali, Goga Bitadze, Mamukelashvili e Shengelia, mano, os três jogaram pra caralho. Bitadze meteu 15 pontos, matou 2 bolas de 3 enormes ali no quarto período. O Mamukelashvili meteu um 19-7-6. Né? E o Shengelia meteu 13 pontos. Né? Então, os três foram ótimos. E do outro lado, a Espanha não teve ninguém, de fato, brilhando, né? Você pega aqui o box score da Espanha, cara, tipo, você vai ver quem? O Juancho com 13 pontos,
Aldama com 12, mas chutando 2 de 10 para 3. Inclusive, a bola de 3 da Espanha hoje foi uma coisa horrorosa, né? A Espanha chutou 7 de 32 para 3. Horrível. E aí que o Brizuela com 11 e só, mano. E só. Tipo, o Willian Hernan Gomes marcou 8 pontos só. Fez nada. No primeiro tempo até que ele teve alguns bons momentos, mas algo muito esporádico. E o resto do time não acompanhou. É importante dizer que sim. Peraí que, pô, na hora que eu tava falando aqui dos dados, saiu a tela. Oh, meu Deus do céu. Aí, agora sim. Como eu tava dizendo, é importante pontuar que é um time da Espanha renovado, é um time que tá aí numa fase de transição, tipo, tem muito moleque no time, né? A Espanha também tá sem o... Esqueci o nome do armador titular deles, que é naturalizado. Caramba, esqueci o nome dele. E tá sem o Juan Nunes também, que é um menino, ótimo armador, fez um ótimo europeu passado, fez uma Copa do Mundo boa também, uma Olimpíada. Então a Espanha, além de estar num momento de transição, também tá com um time desfalcado. Mas mesmo assim, cara, era esperado um time espanhol, mano, melhor. Esperávamos um time da Espanha bem melhor. Então, cara, ao mesmo tempo que é surpreendente ver a Geórgia vencendo do jeito que venceu, é bem decepcionante ver a Espanha perder do jeito que perdeu, cara. Tipo, a Espanha não jogou nada, mano. Nada, nada, nada. Essa é a verdade. Em nenhum momento a Espanha teve o controle do jogo. Nenhum momento, né? Então, um resultado surpreendente, como eu disse, mas justo. Bem justo. A Geórgia mereceu vencer. E como eu falei, cara, é um time que não dá pra ficar de bobeira, mano. Não dá pra ficar de bobeira. É um time bom. Bem treinado. E esse trio, Mamukelashvili, Bitadze e Shengelia, é um trio bem interessante. O Kamar Baldwin, número 44, também fez um jogo bem bom, tá? E é um time organizado, mano. É um time bem organizado. E grande vitória, cara. Grande vitória, resultado enorme aí. Que dá uma bagunçadinha legal nesse grupo C, né? O grupo C fica bem interessante. Outro jogo que a gente teve logo na sequência foi Israel contra Islândia. Aqui foi uma vitória tranquila de Israel, 83-71. Um jogo muito bem controlado pela seleção de Israel, né? A Avdia e Roman Sorkin destruíram a Islândia, né? O Avdia 20 pontos com 9 rebotes, uma atuação bem completa do Avdia, que o jogadorzaço vem de uma ótima temporada por Portland. E o Sorkin foi um excelente companheiro pro Avdia. 31 pontos, 4 bolas de 3, uma eficiência absurda nos arremessos. Duplinha destruiu, cara. Destruiu a Islândia, que teve... né, teve aqui o Fredriksson vindo para 17 pontos, o Hlinason vindo para 13 e 14 rebotes, né, meteu um duplo-duplo. Mas não foi suficiente. Israel venceu. Esse time de Israel é bom também, tá? É outro time que não dá pra bobear. Não acho que vai ir tão longe assim. Mas é igual eu falei na tier list que eu fiz, cara. É um time que, se bobear, pode eliminar algum time grande, tá? Pode eliminar uma seleção grande aí, se for subestimado. Então, fica de olho na Geórgia, fica de olho em Israel. São dois times bem bons. Eu prefiro o time da Geórgia, acho que a Geórgia é um time mais forte. Mas Israel também não tá de bobeira. Aí a gente teve um grande atropelo, né? Que foi o time da França passando o carro na Bélgica, 92-64 foi o placar. Aqui foi um jogo bem tranquilinho pra França, até porque o time belga, time muito fraco, né?
se pelo menos a Jai Mitchell, se pelo menos o Camara jogassem, aí talvez a Bélgica pudesse dar um calorzinho na França. Mas sem esses dois, cara, é um time muito fraco, poder de fogo quase nulo. E a França, mano, venceu sem... Não é como se a França também tivesse jogado pra caralho. Não, tipo, a França defensivamente foi incrível, limitou a Bélgica a só 64 pontos, forçou 18 turnovers, capitalizou bem também em cima dos turnovers. Koulibaly, Alexar, Yabusele, pô, os caras defenderam muito. Mas ofensivamente, cara, a França fez nada de impressionante. Chutou muito mal pra 3, tipo, 8 de 28 pra 3, um aproveitamento horroroso. Então, só resolver aqui. Aí. Show. Que, mano, que quinta-feira tá pegada aqui. Mas enfim, como eu tava falando, a França, mano, não encantou ofensivamente, mas por enfrentar um time fraco e por defensivamente ter sido muito boa, a França conseguiu essa vitória aí por larga margem, 9-2 a 64, começa bem aí e faz o que era esperado, né? Era esperado uma vitória boa da França, a França foi lá e venceu. Encantou? Não, mas venceu, né? Mas venceu. Aí a gente teve um outro atropelo, né? A seleção da Bósnia passou o carro no Chipre, que deve ser o grande saco de pancadas aí dessa fase de grupos. 9-1 a 64 foi o placar final. Yusuf Nurkic foi o grande destaque da Bósnia, 18 pontos para ele, 6 rebotes. Grande resultado aí da Bósnia. E, mano, resultado também esperado. O Chipre é um time muito fraco, não vai ser zero ameaça. Então, é isso. Vitória tranquilinha aí da Bósnia. Aí a gente teve os últimos 2 jogos, que eram os jogos mais aguardados do dia, né? Porque nesses 2 jogos a gente teve a estreia de 2 fortíssimos candidatos a MVP da competição, né? Primeiramente, a gente teve a Eslovênia encarando a Polônia, Luka Doncic fazendo a sua estreia no Eurobasket e estreou com derrota. A seleção polonesa venceu bem por 105 a 95. E vou te falar, cara, zero surpresa esse resultado, viu? Zero surpresa. Eu sei que pelo fato da Eslovênia ter o Luka Doncic, a gente acaba enxergando o time como um candidato a título. E eu vou te falar, não é impossível esse time da Eslovênia chegar numa semifinal. Não é impossível, tá? Porque realmente o fator Luka, ele tem um peso muito grande. O Luka, mano, o cara meteu 34 pontos, gente, 9 assistências. O Luka jogou pra caralho. E defensivamente o Luka foi muito bem. Deu 2 tocos, roubou 5 bolas, muito ativo na defesa. Beleza que o time da Polônia não tinha nenhum cara no nível NBA, por exemplo. Não tinha. Mas, mano, o Luka defendeu bem. Defendeu bem, tá? E ofensivamente carregou totalmente esse time da Eslovênia. Então, o fator Luka, ele tem um peso muito grande. Só que, coletivamente, cara, esse time da Eslovênia é muito ruim, velho. Muito ruim. E eu já havia falado sobre isso. Sobre como que o entorno do Luka nesse time era fraco. E a gente viu isso, mano. Um time que defensivamente não sabia o que fazer. Só pra vocês entenderem, o melhor defensor da Eslovênia no jogo foi o Luka. Só pra vocês terem base, tá? E isso diz mais sobre a Eslovênia do que sobre o Luka, tá? O Luka defendeu bem e em qualquer contexto a defesa dele seria elogiada. Mas nesse contexto do time esloveno, cara, a defesa do Luka sobressaiu muito, porque os outros não faziam ideia do que fazer, cara. Quando eles tentavam marcar um pouco mais forte, eles exageravam e faziam faltas, tanto que a Eslovênia terminou o jogo com 30 faltas cometidas. Entendeu?
Então, mano, defensivamente, o time totalmente perdido. E ofensivamente, mas nada. Nada. Assim, durante o jogo, você via o Luka, mano, desesperado, porque não tinha com quem ele associar. Ele passava a bola e a jogada morria. Ele ter terminado com 9 assistências, mano, ele merece o MVP só por ter conseguido 9 assistências nesse time. Porque, velho, que time ruim, mano. Que time ruim, mano. Os bigs não sabiam a hora de fazer uma parede. Mano, cara, surreal. E aí, do outro lado, a Polônia. Tipo, a Polônia é uma potência? Não. Mas coletivamente é muito melhor do que a Eslovênia. Muito melhor, isso ficou claro. Time muito mais organizado, muito mais qualidade, né? Tipo, Jordan Lloyd. Jordan Lloyd é um cara, um jogador, mano, comunzão da bola. Só que contra esse time da Eslovênia, o cara parecia o James Harden, pô. No auge. O maluco meteu 7 de 8 pra 3. 32 pontos em 27 minutos. O Ponitka, 23 pontos, 7 rebotes, desfilando em quadra. Desfilando. Esse aqui, ó, o Andrés Pluta. Mano, esse cara jogou demais. Ele meteu uma bola na cara do Luka ali no terceiro quarto, no step back, foi uma putaria. Uma putaria. E o conjunto da Polônia, velho, muito melhor no jogo. Muito melhor. O time organizado, sabe? Um time que sabia o que fazer com a bola, um time que sabia jogar basquete, coisa que esse time da Eslovênia não sabe. Essa é a verdade. Parece que os caras não sabem jogar, mano. Desculpa falar isso, mas um bando de... Um bando em quadra. De fato, um bando em quadra com um gênio que é o Luka, né? Então a gente viu isso, cara. A gente viu um time enfrentando um jogador. E aí a conta não fecha, né? O time de basquete venceu. E eu vou te falar um negócio, mano. Se o Luka não tiver 45 pontos de média, esse time da Eslovênia vai perrengar pra passar na fase de grupos, tá? Vai perrengar. Na boa. Porque o time é muito ruim, cara. Muito ruim. O que não tira nenhum mérito da Polônia, tá? A Polônia foi muito melhor e se fez valer do fator casa, né? A torcida... Mano, que barulho que fez a torcida da Polônia, né? Coisa linda. Então não é tirando mérito da Polônia, mas que time ruim da Eslovênia. Que time ruim. Se o Luka não meter 40 pontos todo jogo, esse time da Eslovênia não compete. Não compete. Essa é a verdade. Bizarro, cara. Bizarro. E sobre a estreia do Giannis, né? Giannis estreou com vitória, a Grécia venceu a Itália por 75-66. A Itália, que é um time bom, tá? É um time bom. Então, muito mérito para a seleção grega. Que, assim, o entorno do Giannis na Grécia é maravilhoso? Não, não é. Mas em comparação ao entorno do Luka na Eslovênia, é outra parada. Né? O time grego, pelo menos, sabe jogar. Né? Tem caras ali bem experientes, né? Tipo, o Tyler Dorsey é um cara já experiente, que já teve, né, muitas competições. Mitoglu, o Papanikolaou, né, o Kostas Papanikolaou, são caras que a gente já viu em outras competições. Coisa que na Eslovênia, mano, os caras ali que não tem a mínima noção do que é uma competição nível Eurobasket, saca? E é um time mais bem treinado, então, assim, mesmo o Giannis não tendo tido tanto mais ajuda em relação ao Luka, tipo, ele meteu 31 pontos e nenhum outro do time marcou 10. Mas o conjunto grego é melhor do que o conjunto esloveno. E aí, com um conjunto que sabe jogar e tendo o Giannis marcando 31 pontos em 29 minutos, a Grécia conseguiu vencer a Itália. Não dominou, mas venceu bem. 7-5 a 6-6. A Itália teve ali, né, o veterano Nicomelli vindo para 15 pontos. Teve o Gallinari marcando 8 em 15 minutos. Gallinari, problemas com faltas, né?
Mas faltou Simone Fontecchi, fez um jogo horroroso, né? O Procida não jogou, eu não sei por que ele não jogou, era um cara que eu tava curioso pra assistir. E, mano, derrota aí pra Itália, derrota da Itália, vitória da Grécia, Yannis jogando pra caralho, né? De novo o Yannis mostrando, né, um trabalho ali de fadeaway muito interessante. Impressão que eu tenho é que ele resolveu pegar esse Eurobasket pra refinar esse trabalho dele ali no fadeaway e tá dando certo. De novo ele matou, né, algumas bolinhas bem bonitas ali no fadeaway, naquele fadeawayzinho a lá Dirk Nowitzki, né, com uma perninha só. Jogando muito, cara. Yannis é uma coisa impressionante. E, mano, é surreal a dominância desse cara, velho. É assustador. O Giannis Antetokounmpo é assustador. Então, esses foram os jogos de hoje, né? Os jogos aí do dia 2. E aí, né, olhando aqui pros grupos, temos aqui, ó. Grupo A e B. Não tem necessidade de eu mostrar, né? Porque esses times jogaram ontem. Agora, indo aqui pro grupo C, ó, a gente tem a Bósnia e a Geórgia assumindo as lideranças, com Espanha e Chipre, né, abaixo aqui, né? E no grupo D, França e Israel na liderança, mas assim, né, gente? Primeira rodada aí dos dois grupos, muita coisa ainda vai acontecer. Muita coisa vai rolar, mas eu vou te falar. Aqui, ó. Se a Eslovênia vacilar, mano, na moral, não se surpreende se esse time não passar da fase de grupos. Eu acho que passa, tá? Porque Islândia e Bélgica são ruins demais. Mas, velho, esse time da Eslovênia é doído, cara. É doído. É doído pra caralho, tá? E nesse grupo aqui, nesse grupo C, a Espanha é um time que eu, mano, decepcionei bastante, tá? É que eu acho que a Espanha é bem mais time do que a Bósnia. E acho que é mais time que a Itália também. Mas, por exemplo, eu achava que a Espanha era bem mais time do que a Grécia. Eu já não cravo isso não, tá? Sinceramente, não cravo isso não. De coração. De coração. O time espanhol me decepcionou demais. Mas demais mesmo. Sacou? Então... Enfim. Coisas pra gente observar nos próximos dias de competição, né? Então, sobre Eurobasket é isso. Vamos agora pra a gente encerrar, né, esse Switch TV Show de hoje. E novamente, tá, gente? Não tem nada sobre a NBA pra gente comentar, tá? Realmente, a NBA não tem nada, realmente não tá surgindo nada. Então vai ser mais um programa 100% focado em basquete seleções, tá? Então, é isso. Então, pra gente encerrar, vamos falar sobre a vitória da seleção brasileira, né, cara? Seleção brasileira, deixa eu só botar aqui, ó. Ó. Brasil! É, rapaz, seleção brasileira de basquete confirmou a sua classificação para a semifinal da Americup, né? O Brasil venceu a República Dominicana por 94-82. Esse jogo terminou agora há pouco. Agorinha terminou o jogo. Jorginho, né, o Little George, foi o grande destaque da partida, 28 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, uma atuação enorme do Jorginho, enorme, jogou muito. O Iago também fez um puta jogo, Lucas Dias teve um papel importante, o Caboclo, apesar de novo ter tido problemas com faltas, meu Deus, Caboclo, para de fazer falta burra, Jesus amado. Cara, impressionante, cara, como que o Caboclo não consegue não fazer falta burra, cara. Ainda mais em jogo grande. Parece que ele tem um negócio que ele precisa fazer falta. Surreal, surreal. Mas apesar disso, o Caboclo ainda terminou com ótimos números, sendo importante. E uma grande vitória, cara. Uma grande vitória.
Um jogo que começou difícil pro Brasil, a República Dominicana começou o jogo melhor. O Brasil errando muito na defesa, cedendo muito ponto fácil. Só que aí, com o passar do jogo, o Brasil foi se encontrando, o Jorginho, mano, destruiu o jogo, destruiu, carregando o ataque. Aí veio o Lucas Dias aparecendo, aí veio o Iago ali bem, e aí o Brasil já indo pro intervalo, já conseguiu assumir a liderança, né? Foi pro intervalo vencendo por 5. E aí no segundo tempo, só o Brasil jogou. Né? Só o Brasil jogou porque a República Dominicana simplesmente decidiu parar de jogar basquete. No segundo tempo, a República Dominicana só bateu no Brasil. Impressionante o nível de violência dos jogadores dominicanos. Eles foram sujos. Falando bem a real, eles foram sujos, mano. Claramente os caras estavam ali pra machucar os jogadores brasileiros. Eles abdicaram de jogar. E a arbitragem, mano, conivente pra caralho. Tipo, surreal a arbitragem desse jogo. Mas, mesmo em meio à porradaria, mesmo em meio a uma arbitragem bem fraca, o Brasil conseguiu confirmar a vitória, confirmou a classificação. É uma vitória grande, cara. Uma vitória bem grande. E agora fica no aguardo de Uruguai ou Estados Unidos, né? Vamos ver quem é que vai ser o adversário do Brasil. Brasil que já enfrentou esses dois na fase de grupos, venceu o Uruguai e perdeu para os Estados Unidos. Vamos ver, né? Vamos ver quem que vai ser o adversário, mas vou te falar, cara. A seleção brasileira sai bem forte desse jogo, viu? Bem forte. Um jogo difícil, um contexto difícil. Seleção com um desfalque bem importante do Juan, né? Juan, infelizmente, tá fora da Americup. Rompeu o ligamento do joelho. Então, ele que vinha sendo um dos grandes destaques do Brasil. Mas mesmo assim, o Brasil foi lá, venceu. Reinan é outro cara que merece destaque. Entrou na mente dos caras no segundo tempo. Um jogador importantíssimo aí pro Brasil. E é isso, mano. Vitória, classificação. E é isso, mano. É Brasil. Vamos pra cima. Vamos em busca do título, mano. Vamos em busca do título. E vou te falar. Jorginho e Iago. Esses dois vão brigar pelo MVP, viu? Hoje, eu acho que o Iago é quem mais merece o MVP da competição. O Iago tá jogando pra caralho. Hoje foi absurdo. Mas o Jorginho, mano, se ele mantiver esse nível nessa reta final aí da Americup, ele pode papar o MVP, porque ele joga muito, mano. Fisicamente, ele sobra, velho. Sobra. Muito craque. E hoje, grande nome dessa vitória brasileira pra cima dos sujos da República Dominicana. É isso. É isso, meus amigos. O que vocês acharam aí do dia 2 de Eurobasket? O que vocês acharam da classificação do Brasil? Comenta aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso, né, minha gente? Nos vemos amanhã, tá? Com mais vídeos aqui no canal. Fiquem bem. Beijo no coração de vocês e tchau.